Vamos falar sobre o que ninguém te conta sobre posicionamento? Seja bem-vinda, bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Em 2019, quando eu comecei a estudar sobre marketing digital, não porque eu queria trabalhar com marketing digital, mas porque eu queria dominar esse conhecimento, estratégias em relação a isso, para que eu pudesse aplicar na minha carreira e aplicar no meu lugar, no meu espaço, que era dentro da psicologia. E aí, nesse movimento, eu comecei a escutar muito falar sobre posicionamento, a importância de posicionamento. Até hoje a gente vê muito sobre isso, sobre como o posicionamento é importante. E posicionamento é importante. Mas o que muitas pessoas acabam esquecendo, e que importa também para um bom posicionamento, é desenvolver a autoconfiança e uma boa regulação emocional. Por quê, Bruna? Por que autoconfiança e regulação emocional? Porque algumas pessoas confundem posicionamento com construir um personagem e se colocar naquele espaço. Demonstrar um personagem, se demonstrar um personagem em um determinado espaço, com um objetivo de vender, captar mais pacientes, clientes, enfim. Mas a verdade é que a gente precisa da autoconfiança e do domínio de nós mesmos para que a gente saiba o que a gente quer externalizar, saiba o que não quer externalizar, e isso não significa ser ou construir um personagem, e regulação emocional para que a gente saiba lidar com esse espaço. Não existe consistência e constância sem uma boa regulação emocional. Imagina se eu acordo um dia muito chateada com alguma coisa que aconteceu e eu simplesmente decido chegar naquele espaço e dane-se tudo, xingar todo mundo ou, sei lá, só despejar as minhas emoções naquele espaço. Existem duas possibilidades. Ou, duas possibilidades de exemplo aqui que eu quero dar. Vamos supor que eu tenho anos de experiência e eu tenho um posicionamento muito bem construído na mente de quem me acompanha e toda essa construção mesmo de representação de quem eu sou na cabeça de quem já me acompanha, e aí do nada eu chego ali e causo esse impacto. Vai desestabilizar o meu posicionamento. Isso não significa, mais uma vez, que eu preciso viver um personagem, mas que eu preciso ter consciência do que cabe naquele espaço e o que não cabe. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não preciso despejar ou estar naquele espaço. E aí, regulação emocional é sobre a gente compreender e dominar as nossas emoções e como essas emoções impactam o nosso comportamento, para que a gente não viva de uma maneira impulsiva também. É não achar que eu sinto uma coisa e eu automaticamente preciso reagir a ela. E o digital como um todo, ele nos causa muitas emoções. Isso é muito normal. Tanto para quem está começando, quanto para quem já tem um bom posicionamento, já está há muito tempo nesse espaço, ele tem esse controle até mesmo, que para algumas pessoas é muito grande, emocional. Porque se eu estou naquele espaço, me comunicando naquele espaço, eu estou sendo vista e muitas vezes essas pessoas que estão vendo vão querer opinar coisas que não foram solicitadas, vão querer apontar, enfim, muitas podem ser as possibilidades nesse sentido. E se eu não tiver um domínio, uma boa regulação emocional, dominar a regulação emocional, a minha regulação emocional, ou eu posso acabar desistindo por causa das minhas emoções, ou jogando tudo fora, né, agindo de uma maneira impulsiva por causa das minhas emoções. Então, o posicionamento, ele não é só sobre como eu quero que os outros me vejam. E começar a fazer isso, fazer movimentos para que me levem para o lugar onde os outros me veem como eu gostaria que me vissem.
Vocês entendem? Não é só sobre isso. É também sobre mim. Sobre como eu domino a mim mesma, as minhas emoções, os meus comportamentos e do quanto eu quero compartilhar em determinados espaços, do quanto eu não quero compartilhar, o que eu quero e o que eu não quero compartilhar. É sobre essa consciência e esse autodomínio. Então, mais uma vez, o posicionamento, ele é importante. Começar a se movimentar, a se comportar nos espaços de uma maneira a construir uma imagem na mente de quem te acompanha, na mente dos teus futuros ou os teus atuais clientes, pacientes, é importante. Mas sem o autodomínio e a consciência, a autoconsciência, isso não se mantém. Porque acaba que em algum momento isso pode acabar virando um personagem. E não é possível manter um personagem com bem-estar offline. É como entrar em uma guerra de identidade. A gente não precisa viver um personagem para estar nesse espaço, para ocupar o nosso lugar. E essa consciência, esse autodomínio também vai nos dar clareza para que a gente entenda o que a gente quer desse posicionamento e como a gente quer. E é isso que não te falam em relação ao posicionamento. Te falam o que fazer, como fazer, mas o quanto hoje tu domina de ti mesmo. O quanto dessas escolhas ou desses o que fazer está alinhado ou não com o que tu quer. Eu percebo esse movimento muito do digital de algumas pessoas e alguns espaços de quererem determinar. Agora isso funciona, não, agora isso não funciona. E ao mesmo tempo que eu percebo isso, como eu tenho consumido muito conteúdo e muitas referências fora daqui, também fora do Brasil, que eu tenho algumas referências que eu acompanho fora do Brasil, eu percebo como não tem um único caminho possível. E aí, dessas referências que eu acompanho, eu descobri referências aqui no Brasil, pessoas aqui, que estão seguindo, trilhando os mesmos caminhos dessas outras pessoas. Que são muito diferentes do que talvez tu esteja acostumada a consumir. Do que eu estava acostumada a consumir. Do que é certo, do que é errado, do que funciona, do que não funciona. E sabe como eu sei disso? Porque eu escuto muitas pessoas falarem o seguinte: ah, nossa, eu gosto tanto de escrever, mas agora as redes sociais, né, esse lugar onde a gente tem que se colocar profissionalmente, só valoriza vídeo rápido. Eu não sou boa no vídeo. E existem tantas maneiras, tantas ferramentas também para fortalecer a tua marca pessoal a partir da escrita. Existem tantos caminhos, mas enquanto a gente ficar no superficial, porque a gente não domina nós mesmos e não toma desse domínio e traz para o nosso posicionamento, para o que a gente quer, para o nosso posicionamento no mundo, a gente vai viver nesse superficial de achar então que é isso, não, agora é isso, não, agora é aquilo. Então, esse vídeo é um convite para que tu queira furar essa bolha ou essas ideias que tu tem em relação ao teu posicionamento, ao que tu precisa, ao que tu quer e ao como tu quer fazer. Isso não significa que hoje as pessoas que tu tenha consumido estão totalmente erradas, mas elas estão te dando uma percepção a partir da própria trajetória delas, da própria construção delas. E que talvez não seja a mesma construção que tu queira. Se é, tudo bem. É importante que a gente tenha essas referências de pessoas que percorreram esse caminho que elas estão fazendo, como elas chegaram. É importante. Só que às vezes a gente está querendo ir nesse caminho que não é o caminho que a gente quer. Mas a gente acha que tem que ir. E talvez não tenha. Então explore. Busque
por meios, por caminhos, quais ferramentas, o que tu pode utilizar, como pode utilizar. E mais do que isso, desenvolva essa regulação emocional nesse processo de domínio das tuas emoções, da tua rotina. Domine a si mesma antes de só querer construir um bom posicionamento. Porque essa construção desse posicionamento que está aqui na frente, que está no externo, começa no interno. Um bom posicionamento começa no interno. E aí eu consigo realmente me posicionar no externo. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, eu te convido a já se inscrever aqui e deixar o teu like. Eu acho deixar o teu like muito youtuber. E me acompanhar também lá nas outras redes. Além disso, eu quero muito saber o que tu acha desse movimento. Como tu tem enxergado as redes sociais, como tu tem feito o teu próprio movimento, o que tu tem explorado de ideias, de soluções para os teus problemas, de meios para colocar em prática as tuas ideias. Eu vou adorar saber